Nós estamos vivendo um tempo muito interessante, como mundo, como planeta, como humanidade. Muitas pessoas com guerras e rumores de guerras têm se perguntado: será esse o fim dos tempos? Estamos vivendo o final de tudo. Será que Jesus vai voltar? São sinais, é a lua vermelha de sangue, é o que está acontecendo entre Israel e Hamas e Irã, nas manchetes de todos os jornais. Será que a perseguição da igreja, esse tempo tumultuoso que parece que todos os valores, que por tanto tempo foi o que era correto, hoje às vezes é visto como retrógrado, ultrapassado, que não faz mais sentido algum. Estamos vivendo um dilema interessante nesse tempo, e a pergunta continua bradando em nossos corações: será que Jesus está voltando mesmo? Será que Ele está vindo para buscar a sua igreja? Quando esse assunto é trazido na igreja, algumas pessoas ficam procurando sinais em todos os lugares, em tudo que é canto. Por 2000 anos essa tem sido a realidade, enquanto outras pessoas são preenchidas de um medo, de uma insegurança. Outras já não acham mais que isso é uma realidade, já não esperam mais, já não tem mais fé que Jesus vai voltar, não creem mais na volta de Jesus, perderam a esperança no meio de tudo isso, perderam a fé que Jesus vai de fato voltar. Então, no meio de tudo isso, por 2000 anos nós temos visto sinais, mas o maior sinal aconteceu há 2000 anos atrás, quando aquela tumba estava vazia, quando a pedra rolou e Jesus já tinha ressuscitado. Esse é o maior sinal. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará porque Ele prometeu que voltaria, e isso é boa notícia para mim e para você, meu irmão. Você está preparado para esse dia? Feche seus olhos comigo e vamos orar nesse momento, pedindo para o Senhor revelar a nós sobre a sua volta. Pai, nós oramos aqui crendo que o Senhor falará conosco nessa manhã. Eu oro por cada pessoa aqui, por cada família representada nesse dia, nesse domingo da família, que o Senhor venha falar conosco, para que haja revelação do céu, que as tuas palavras não apenas entrem em nossos ouvidos, mas que faça morada em nossos corações, que haja transformação, mudança, arrependimento, que venhamos a sair daqui caminhando mais na direção de Jesus, dos planos dEle, do desejo dEle para a nossa história. Pai, assim nós oramos, crendo que só o Senhor pode gerar vida, e vida em abundância. Só o Senhor pode, Pai, mudar a nossa história, e nós cremos que não é a tua ira que nos leva ao arrependimento, mas é a tua bondade. Então, Pai, hoje revela a tua bondade, a tua graça, o teu amor, o teu favor para cada um aqui, e nos leva para mais perto de ti. No nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. O tema de hoje é: Jesus está voltando mesmo? Existe esse questionamento, mas a grande realidade é que nós devemos crer na volta de Jesus. Primeiro, porque Jesus, Ele mesmo, anunciou que voltaria. Então Jesus, Ele é Deus, e Deus não erra, Deus não mente, Deus, nele não há equívoco, não há incerteza. Jesus não entendeu errado. O que Ele falou que Ele faria, Ele vai fazer, porque Deus é um Deus que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não falha, Ele não muda, Ele é imutável, como diz a nossa conferência desse ano. Ele permanece o mesmo. Então nele nós podemos depositar nossa confiança, podemos depositar nossa fé. Se Ele falou que voltaria, então Ele cumprirá a sua promessa. Segundo, nós temos inúmeras passagens bíblicas que falam da volta de Jesus, inúmeras passagens bíblicas que apontam nessa direção. Então, a volta de Jesus não é uma doutrina cristã, é um dogma cristão. Calma, Natan, isso aí é muito teológico. O que você quer dizer com isso?
Doutrina é como Jesus vai voltar. Isso muitas vezes igrejas diferem sobre algumas coisas. Tem igreja que acredita em tal coisa, tem igreja que acredita em outra coisa. Mas dogma é aquilo que é central para a fé cristã. É o que faz cristianismo ser cristianismo. E sem isso, deixaria de o ser. Então dogma é o que todas as igrejas acreditam. É o que é a base, o fundamento da fé cristã. Então não tem como ser cristão e não acreditar na volta de Jesus. Você pode achar, não, Jesus vai voltar e vai ser desse jeito, ou vai ser daquele jeito. É milênio, não é milênio. É arrebatamento ou não é. Existem diferentes entendimentos de como Jesus vai voltar. Mas a realidade é que todas as igrejas concordam que Ele voltará, porque isso é cristianismo. A terceira coisa que eu quero apontar é o fato de que os apóstolos, não só Jesus anunciou a sua volta, mas os apóstolos anunciavam a volta de Jesus. Então os discípulos de Jesus, os primeiros apóstolos, os pais da igreja, eles pregavam e tinham fé veemente, firme na realidade de que Jesus voltaria. Eles ensinavam e pregavam a volta de Jesus. Mas nós, como somos uma igreja bíblica, eu não quero ficar pautando só nas minhas palavras ou no meu achismo, mas nós vamos abrir as escrituras para ver o que ela mesmo diz sobre a volta de Jesus. Então eu quero que você abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Se você não trouxe sua Bíblia no dia de hoje, você pode acompanhar aqui no telão. E a palavra de Deus, ela diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do Pai, e dos seus santos anjos. Aqui é Jesus falando que vai voltar, e falando que eu e você não devemos ter vergonha, porque por mais que para muita gente, isso parece balela, parece algo retrógrado, essa história de Jesus voltar, faz 2000 anos e até agora nada, ninguém mais crê nesse tipo de coisa. Não, nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque para quem está perecendo pode não ser nada, mas para nós que estamos sendo salvos, isso é glória de Deus, é poder de Deus. Nós cremos que Jesus ressuscitou e que Ele está vindo buscar a sua igreja, meu irmão. Nós não precisamos nos envergonhar, porque essa realidade, mais cedo ou mais tarde, ela irá se tornar verdade cumprida. A Bíblia também menciona, ali no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 e 3, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, isso são as palavras de Jesus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então Jesus foi nos preparar um lugar, para que nós possamos estar aonde Ele está. Então aqui Ele promete que irá voltar, e Ele promete que nesse tempo está preparando um lugar para mim e para você, na casa de Deus, no céu, tem lugar para você, meu irmão. Ei, não, mas Laté, eu fiz tanta coisa errada, eu já pequei tanto. Existe lugar para você que foi redimido pela cruz do Calvário. Existe lugar para você que foi perdoado pelo sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz. Você está sendo salvo. Existe lugar para você. Isso é notícia boa. Isso é graça de Deus derramada sobre nós. A Bíblia também aponta que a primeira vez Ele veio como Salvador, mas a segunda Ele virá como juiz, com fogo em seus olhos, para julgar cada ação que nós já fizemos. Mas isso é bênção para nós também, porque Ele vem para livrar-nos do pecado e de tudo que nos impede de viver uma vida em abundância. Ele vem para acabar com todo o mal de uma vez por todas. Tudo que te faz sofrer, tudo que é um problema para você, Ele veio para lidar com isso. Mateus capítulo 25,
versículo 31 ao 33, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono, na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Haverá uma separação, porque para Deus lidar com o problema do mal, Ele precisa lidar com aquele na qual o mal já tomou conta. É só havendo essa separação que então podemos viver no seu reino de graça, de amor e de paz. A palavra também diz que Ele voltaria, que Ele vem em breve. Apocalipse capítulo 22, versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus. No meio dessa jornada chamada vida, muitas pessoas perderam a sua fé e já não creem mais na volta de Jesus, porque Jesus prometeu que viria, mas faz tanto tempo. Eu ouvi minha mãe falar disso, eu ouvi meus avós falarem disso, e Jesus ainda não voltou. Já faz 2000 anos. Será mesmo que Ele irá voltar? Será mesmo que Ele vai vir? Por que Ele está demorando tanto? Meu irmão, nós precisamos entender uma coisa, que em breve para mim e para você significa uma coisa, mas para Deus significa outra coisa. O breve de Deus é diferente do nosso breve. Ele é relativo. Por quê? Porque eu e você somos humanos, somos finitos. Nós vivemos num tempo aí de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Isso significa o quê? Que Deus não mora dentro do tempo comigo e contigo. Deus está fora do tempo. Ele vive além do tempo. Ele consegue enxergar começo, meio e fim. Ele enxerga todas as coisas, porque Ele está acima de nós. Ele está nas regiões celestiais, e lá não tem relógio. Deus não dorme, Deus não descansa, Deus não para. Ele não é como eu e você. Então o breve de Deus pode ser agora, daqui um pouquinho, daqui 5 anos, daqui 10, daqui 100, daqui 1000. Mas por que é breve? É breve porque, como a palavra de Deus diz, para Deus, um dia para Ele é como 1000 anos para mim e para você. Então a gente está aqui 2000 anos esperando, é uns 2 dias para Deus. Se demorar mais uns 500 anos, que parece muita coisa, 2 dias e meio para Deus. O breve de Deus é diferente do nosso breve, o tempo dele é diferente do nosso tempo. 2 Pedro 3, 8 ao 10, diz assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Então assim, há 2000 anos já tinha gente reclamando 30 anos depois. Jesus morreu, ressuscitou e falou: eu vou voltar. Tinha gente que estava contando um relógio, cadê? E agora passou 2000 anos e tem gente que continua se perguntando: cadê o Senhor? Será mesmo que Ele vem? Está perdendo a fé, está reclamando com Deus, por que o Senhor está demorando tanto em cumprir a sua promessa? Mas aí a palavra de Deus diz assim: pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor virá como ladrão. Deus não está atrasado. Deus não perdeu a hora, Deus não perdeu o trem, meu irmão, para vir buscar a igreja. Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem domínio sobre céu e sobre terra. Mas pelo contrário, Ele não está atrasado, Ele está paciente, nos dando tempo para que nós sejamos transformados, para que vida nova se torne a nossa vida, para que haja arrependimento, para que haja transformação, para que aquele seu ente querido, ele volte para os caminhos do Senhor, para que você conserte os seus caminhos, para que você se arrependa e tenha então vida nova. Deus é paciente, porque Ele não quer perder nenhum de nós. Deus é paciente, porque Ele quer que mais pessoas estejam no céu, eternamente com Ele. Deus não falha, Deus não erra. Se Ele ainda não voltou, existe um motivo por isso. E nós precisamos aceitar essa graça infinita e disponível, através de Jesus, de tomar uma decisão, de aceitar a Cristo
como Senhor e Salvador, e então nascer de novo e ter vida eterna como resultado disso. Então, através das Escrituras, até agora, todos estão comigo? Nós entendemos que Jesus irá voltar, que Ele irá preparar um lugar, que Ele volta em breve, que Ele está dando tempo para que nós nos arrependamos e sejamos transformados, e que Ele vem como juiz e não mais como Salvador, quando Ele vier pela segunda vez. Então, se é uma realidade, uma verdade absoluta de que Jesus irá voltar, então isso altera, isso muda a maneira que eu e você vivemos aqui e agora. Então como viver em luz, em vista que Jesus voltará? Primeiro, sem medo, mas com temor. É engraçado porque quando a gente começa a falar sobre a volta de Jesus, tem um monte de gente que já fica apavorado, fala, não fala disso, não fala disso. Assistiu muito Deixados para Trás, aí fica uns 2 meses sem pecar, de tanto medo. Tem gente que já fica pensando assim, eu fiz tanta coisa de errado, naquele telão vai passar tanta coisa, meu pastor vai saber, Jesus, ele vai saber. Deixa eu te dizer, Jesus já sabe, Ele já viu, Ele está em todos os lugares, Ele sabe todos os erros que você já cometeu, todos os erros que você ainda está lutando contra, todos os erros que você ainda vai cometer, Jesus já sabe, e a boa notícia é que Ele te ama mesmo assim. Então não importa o que vai passar no telão aquele dia, você está perdoado, redimido, meu irmão. A graça é suficiente para te lavar de todos os teus pecados e para te dar um recomeço. Mas olha o que a palavra diz, é que nós não precisamos temer, porque nós somos filhos da luz. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então ele virá como ladrão, mas para quem não está em trevas, para quem está em luz, isso não é surpresa, porque Jesus disse que voltaria, então nós vivemos aguardando a sua volta. Então para nós não é surpresa. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. E aí pula para o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, para mim e para você, que estamos em Cristo, que acreditamos que Ele é nosso Senhor e Salvador, que temos fé nele, meu irmão, a segunda vinda não é julgamento, a segunda vinda é salvação para mim e para você. Nós aguardamos pela volta de Jesus, crendo que nós estamos nele, e a palavra diz que quem está nele está salvo. Quem está nele está salvo. E se você está nele, você é filho amado de Deus, porque nós temos um Espírito dentro de nós, o Espírito Santo, que reafirma que nós somos filhos de Deus. Esse Espírito clama, Abba, Pai. Deus é nosso Pai, então nós somos filhos amados. E se somos filhos amados, a palavra de Deus também diz que o perfeito amor expulsa, joga fora todo medo. Não tem como estar em Cristo e ter medo dele voltar. Se você está em Cristo, então é salvação para mim e para você, é boa notícia, é glória tremenda, é vida transformada, é toda lágrima sendo enxugada de uma vez por todas, é coisa boa para nós, meu irmão. Agora, nesse ensinamento, traz também um questionamento. Ele fala, estejam atentos, vigilantes, estejam sóbrios, não como os outros que vivem de qualquer maneira. Tem um chamado à atenção para uma vida diferente. Então nós vivemos sem medo, porque Deus nos ama, mas nós vivemos com temor, porque Deus é amor, mas Ele é santo, Ele é perfeito em tudo que faz, nele não há erro, nele não há pecado. E porque Ele é santo, Ele ama o pecador, mas Ele odeia veementemente o pecado. Ele é totalmente justo e Ele pratica a justiça. Então nós devemos temer a Deus, mas sem ter medo de Deus. Não sei se você já ouviu falar do apóstolo João,
mas ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, e ele falava assim, que ele se auto-intitulava o discípulo amado. Nós nunca saberemos mesmo, porque ele falava sobre si mesmo. Então não foi nenhum outro que escreveu, foi ele mesmo que falou que ele era o mais amado. Então a gente nunca saberá. Na minha opinião, eu sou o mais amado. Não sei se você tem essa fé, mas eu gosto de viver com essa certeza que eu sou amado por Deus. Mas João, ele era tão próximo que ele vivia entre o ciclo dos 3 mais próximos de Jesus. Aonde Jesus ia, ele estava atrás. Tudo que Jesus falou, João estava lá para ouvir. Na cruz, quando todos o abandonaram, João permaneceu. A palavra de Deus diz que ele reclinava a sua cabeça sobre o ombro de Jesus, sobre o peito de Jesus. Ele ouvia os batimentos da graça ali no ouvido dele, falando: eu te amo, meu filho. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo João, que era próximo, íntimo de Jesus, lá em Apocalipse, quando ele é levado ao céu através de uma visão, e ele vê o céu, e ele vê o Jesus, mas não naquela maneira de carne e osso encarnada como ele estava acostumado, mas ele vê o Jesus ressurreto, o Jesus que ressuscitou, o Jesus na inteireza do seu poder e da sua glória. O que esse João que botava o rosto no ombro de Jesus faz? Ele cai rente ao chão, com o rosto no pó, clamando pela sua vida. Tamanha era a glória e o poder que emanava de Jesus. O que eu quero te dizer, meu amigo? Sim, Jesus te ama. Mas deixa eu te dizer, Jesus não é o teu amigão, Jesus não é o teu parça, Jesus não é o cara lá de cima. Não, Ele não é. Ele é Senhor e Salvador. E tem gente que quer a parte salvador disso, mas ao mesmo tempo esquece a parte que Ele é Senhor. Agora, ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Ou Ele é Senhor e Salvador, ou Ele não é nenhum dos dois, meu irmão. Essa é a realidade para mim e para você. Isso significa que nós precisamos de mudança, nós precisamos de transformação. Porque tem muita gente que tem medo do inferno do lado de lá, na eternidade, mas não tem medo do inferno do lado de cá. E o que você quer dizer com isso, Natan? É porque nós começamos a viver ou o reino de Deus ou o inferno aqui e agora. Céu não é meio, céu é resultado, meu irmão. Eu não estou buscando ir para o céu, eu estou me tornando como Jesus. Então o céu se torna o resultado de quem eu sou. Mas o inferno também é essa realidade. A palavra de Deus diz que o primeiro julgamento de Deus é nos entregar às nossas próprias paixões, é deixar com que a gente faça o que a gente quer viver. E por mais que muita gente pregue que isso é liberdade, seja livre, faça o que você quiser. Não existe, às vezes, julgamento maior, prisão maior, do que fazer o que você quer. Porque o que você quer pode ser a maior prisão que você pode estar. Romanos, no capítulo 1, versículo 24 ao 26, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, ele diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Então assim, faz o que o teu coração manda. Não faz, porque o teu coração é cheio de desejo pecaminoso. Faz o que a Bíblia manda, faz o que a palavra aponta, porque isso vai trazer vida para você, meu irmão. Não é o que eu e você queremos. Nós não somos o Senhor da nossa história. É Ele que é Deus, é Ele que é Senhor. E meu irmão, eu estou te dizendo isso, eu não quero que seja com pesar, não. Não é para te amedrontar, não é uma palavra de julgamento sobre você. É uma palavra para te encorajar a mudar de caminho, a andar em outra direção. Porque o que Deus quer em nós é gerar Cristo dentro de nós. Então às vezes a gente quer palavra que é bênção, mas bênção é se tornar como Jesus. Bênção é viver o que Jesus quer que nós vivamos. Bênção é ser como Ele é. Ele é o nosso galardão, Ele é o nosso presente, Ele é a nossa recompensa. Ter o Espírito de Jesus, a paz, a alegria, o amor, a bondade, a facilidade em perdoar. Meu irmão, isso que é vida boa. Vida boa não é vir para a igreja para buscar bênção, carro novo, casa nova. Não é promoção no trabalho. Bênção é Jesus sendo gerado em nós. E aqui continua: segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E aí no versículo 26, o começo diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões
vergonhosas. O primeiro julgamento de Deus é nos entregar às nossas próprias paixões, falar assim: meu irmão, se você quer fazer isso, então faça, viva desse jeito, e colha as consequências disso. Porque consequência, meu irmão, nem sempre é Deus pesando a mão, às vezes é só a vida mesmo. Quando você vê uma pessoa que é alcoólatra, que mora na rua já, que perdeu família, perdeu tudo o que tinha por causa desse vício maligno, você vê aquela pessoa às vezes nos pequenos, poucos momentos sóbrios, clamando, falando: arranca isso de mim, eu quero ser diferente, eu não quero mais viver desse jeito. Mas ele não tem força para mudar, porque ele se entregou tanto para as próprias paixões, que ele não consegue mais sair dali. Deus precisa fazer alguma coisa para essa pessoa? Não, o julgamento foi a vida que ela escolheu. Aquela pessoa que dorme com todo mundo procurando amor e satisfazer um buraco interno que parece não ser preenchido por nada. Toda sexta-feira num lugar diferente, trai a mulher, engana, mente, faz de tudo para continuar como se tivesse uma aparência que está tudo certo dentro de casa, mas vive uma vida de adultério, de engano, de mentira. Meu irmão, nada vai te satisfazer. Essa é uma condenação a si mesmo, é uma autocondenação. Vive procurando amor em tudo que é lugar e acorda mais vazio do que nunca, mais perdido do que nunca. Deus quer te livrar disso. Deus não precisa pesar a mão, meu irmão, você está pesando a mão sobre si mesmo vivendo dessa maneira. É a moral destruída, é uma vida sem renúncia, que se entrega a todos os prazeres e ainda no final, quando coloca a cabeça no travesseiro, fala: eu ainda não sou feliz, eu ainda não tenho paz. Porque enquanto nós não tivermos paz com o nosso Criador, nunca viveremos em paz completamente. Nunca viveremos alegria eterna e real. Então, meu irmão, o inferno começa aqui e agora, e o céu também começa aqui e agora, e nós podemos tomar essa decisão. Deixa eu te dizer, se você está aqui hoje, e você não é cristão, você não tem Jesus como teu Senhor e Salvador, eu não estou falando isso para te amedrontar. Pelo contrário, o ponto é sem medo, mas com temor. Essa é a maneira que deveremos viver. Eu não quero trazer juízo, nem condenação, nem peso para a sua vida, mas a grande realidade é que, mesmo eu não querendo te assustar, cada um de nós aqui, eu e você, estamos caminhando para um encontro com Cristo. Então cada um de nós, portanto, tem que tomar uma decisão, de naquele dia, quando Jesus voltar e nos encontrarmos com Ele, como que nós estamos, como está a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 24, versículo 36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ninguém sabe o dia. Então eu e você temos que viver como se Ele fosse voltar hoje. Se Ele fosse voltar hoje, o que você faria de diferente? Como você viveria? Quem que você iria estender perdão? Para quem você ligaria? Para quem que você consertaria as coisas? Que mudança você faria na sua vida, meu irmão? Se nós cremos que Jesus irá voltar, o que precisa mudar? Se nós cremos que Jesus irá voltar, então podemos viver sem tristeza, mas com esperança. Essa é a segunda parte da mensagem. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, eu e você, no meio dessa jornada chamada vida, enquanto esperamos a volta de Jesus, nós teremos motivos o suficiente para ficarmos tristes, cabisbaixos, perdendo a esperança conforme caminhamos. Mas Jesus, Ele nos promete, primeiro, que nós teremos aflições. Então não tem nada de errado com você, se você é cristão e está passando por problema. Adivinha só, eu passo também. Adivinha só, todos os pastores dessa igreja passam também. Pastor Costa acabou de passar por uma cirurgia, por causa do CA que ele tem, e deu tudo certo, e glória a Deus por isso. A gente pode agradecer a Jesus, celebrar a vida do nosso pastor, glória a Deus, que Deus está cuidando. Só que Jesus fala, no meio dessas aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Então nós estamos do lado do ganhador e não do perdedor. Nós estamos do lado de Jesus e não daquele que já perdeu, porque a sua derrota já foi declarada. Mas também ele fala: tenham paz em mim. Não na circunstância, não no momento, não na injustiça que você sofreu, não naquele que está te devendo dinheiro e falou que ia te pagar e não te pagou, não naquela doença que talvez esteja te afligindo, mas tenham paz em quem Ele é na sua vida, na realidade da sua graça e da sua mão trabalhando em seu favor. E meu irmão, a palavra de Deus diz que Ele julgará com justiça todos os seus malfeitores, todos aqueles que te perseguem, que te humilham, que fizeram algo de errado com você. Ele tratará com justiça no dia que Ele voltar. Então a vingança não é sua, a justiça não é sua, é dele. Mas enquanto não chega o dia do juízo, eu e você devemos orar por aqueles que nos perseguem, e orar e amar os nossos inimigos, crendo que Deus pode fazer a transformação na vida deles, e que eles podem ser salvos e viver uma vida transformada. Para você que está vivendo um momento de choro, de depressão, de ansiedade, talvez a vida não tenha sido fácil, talvez coisas que aconteceram você jamais imaginou que aconteceria e te fizeram duvidar do amor de Deus. Apocalipse fala de quando Jesus voltar definitivamente, e a palavra de Deus diz que Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, meu irmão. Tudo que te fez sofrer, todo o mal desse mundo, todas as dificuldades que você passou, meu irmão, Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento, não haverá mais desigualdade, não haverá mais injustiça. Quando Ele voltar, nós viveremos com Ele num reino de paz, de alegria, de amor e de favor eterno de Deus para conosco. E deixa eu te dizer uma coisa: se você aqui deseja ver Deus face a face, quanto mais Ele, que entregou o seu próprio Filho para morrer por mim e por você, para nos ter com Ele eternamente. Deus tem esperado por nós, nós esperamos por Ele, mas Ele também espera ansiosamente para que nós estejamos em casa eternamente com Ele. E para você que talvez perdeu um ente querido, pessoas que você amava, talvez o amor da sua vida, talvez um pai, uma mãe, uma figura paterna, materna, que pode ser às vezes vó, avô. Você que perdeu um filho, talvez que você nunca nem conheceu, num aborto espontâneo. E isso é um sofrimento para você. Eu quero ler essa passagem de escritura, encontrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, onde o apóstolo fala, o apóstolo Paulo, ele comenta sobre o que acontecerá com esses que dormiram, esses que morreram antes de nós. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Nós que somos cristãos não precisamos viver sem esperança, como outras pessoas. Nós precisamos colocar nossa esperança nele, sem tristeza alguma, porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Todos que já morreram, nele, Jesus trará de volta. Jesus trará de volta. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Meu irmão, não só os mortos ressuscitarão primeiro, como eles vão ir ao encontro de Jesus antes de nós que ainda estamos vivos, se assim estivermos no dia que Jesus voltar. Pois dada a ordem, como a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Isso é boa notícia, meu irmão. Se você perdeu alguém que você ama, a realidade é: Jesus ressuscitou, e Ele é o primeiro de muitos irmãos. Todos os que dormem ressuscitarão também.
Você vai rever os seus entes queridos. Você vai ver o amor da sua vida que você perdeu. Você vai ver todas as pessoas que dormiram primeiro no Senhor, mas que naquele dia ressuscitarão. E nós estaremos juntos com eles e juntos com Jesus eternamente. É a última parte dessa palavra. Nós que estamos desse lado da eternidade, que queremos viver uma vida diferente, em luz da realidade que Jesus voltará, nós precisamos viver sem mornidão, mas com dedicação. Olha o que diz em Mateus, palavras de Jesus, versículo 12, no capítulo 24. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Gente, o coração de muitos se esfriará no meio do caminho. Muita gente, aquela chama que uma vez foi ardente no coração, que brilhou forte, hoje está quase se apagando. Aquela pessoa que compartilhava do seu testemunho, falava de Jesus em todos os cantos, quando estava vivendo o primeiro amor com Deus, agora já não comenta mais com ninguém. Aquilo que era boa notícia, se tornou notícia velha, coisa de outra hora, de outro momento, para outras pessoas. Isso não é para mim, não. Já foi meu tempo. Agora é coisa do A3, menino novo, só estuda, nem trabalha ainda, é coisa deles. Pregar o evangelho lá na escola deles. Meu irmão, e no nosso trabalho, e nos lugares aonde nós estamos, colocados ali por Jesus, que oportunidades nós temos de compartilhar na nossa família, na nossa casa, com as pessoas que amamos. Porque o céu é para aqueles que perseveram até o fim. É para aqueles que, independente das circunstâncias, dos problemas que a vida jogou na tua direção, você não deixa isso te dominar. Você não vive cabisbaixo, triste, deprimido pelas coisas que estão acontecendo. Você não deixa isso roubar a tua alma, não deixa isso acabar com a tua fé. Você continua independente dos problemas. Você persevera. Nós precisamos de uma igreja que não vive só de amor momentâneo por Deus, mas que continua, que persevera. É a perseverança de todos os santos. Continua crendo até o fim. Nós precisamos de gente que coloca o pé sobre a rocha eterna e fala: daqui eu não saio. Eu estou firmado em Cristo, e até o dia que Ele voltar, eu permanecerei. Porque 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, meu irmão, porque eu estou na rocha eterna. Eu estou em Cristo. Eu decido continuar. Quando o problema bater na minha porta, eu vou continuar. Quando a doença vier no meu caminho, eu vou continuar. Apóstolo Paulo, amado por Deus, fazendo a obra de Jesus. Amigo, o navio quebrava, a cobra picava ele levava chibatada, passou por tudo. Mas ele fala assim, ó: eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira, mas eu guardei, meu irmão. Eu não perdi no meio do caminho, não. Eu corri a corrida, mas eu não deixei a fé para trás. Ei, o nosso encorajamento hoje aqui é não deixar a fé para trás, é permanecer, perseverar, é continuar. Não importa o que está acontecendo, não importa se a promessa ainda não se cumpriu, não importa se eu não tenho a vida que eu gostaria de ter. A minha oração hoje é porque eu não quero ser um daqueles que a fé esfriou, que o coração está morno. Porque, gente, ninguém merece mornidão. Você que é casado, ninguém merece se o teu cônjuge for morno com você. Ninguém merece um amigo que é morno, que não está com você na hora que precisa, que basta o negócio ficar complicado, difícil, que some. Ninguém merece mornidão, quanto mais aquele que te ama e se entregou por você, meu irmão, aquele que morreu numa cruz para que você tivesse vida e vida eterna. Então eu oro hoje
Deixa o fogo do Espírito arrancar de você toda essa mornidão e reacender a chama que uma vez brilhou, que está dormente dentro de você. Abana essa chama, deixa o Espírito soprar vida nova nesses ossos secos, meu irmão. Nessa fé que já não faz mais barulho, nessa fé que já não te move mais para nada. Deixa Deus reacender essa chama. E a palavra diz: quando o Evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Talvez Jesus não voltou ainda, porque eu e você não estamos pregando o suficiente. Nós não estamos compartilhando o Evangelho. Nós não estamos falando de Jesus. Estamos ocupados demais com as coisas desse mundo, com o que conquistamos, com o que nos faz feliz momentaneamente, e nós esquecemos da nossa missão. Meu irmão, seja um evangelista dedicado, vivendo missão de vida, não só meio de vida. Como o nosso pastor diz, meio de vida paga as contas, mas missão de vida é pelo que nós vivemos, porque missão de vida é o que aquece o coração, é o que nos mantém sonhando, é o que nos mantém vivos. Eu quero levar mais pessoas para o céu, eu quero direcionar mais pessoas para Jesus, meu irmão. É na fila do mercado, é alguém chorando numa praça, é alguém no seu trabalho que está passando por uma estação difícil. A Bíblia nos diz que Ele não nos deu um espírito de vergonha, de medo, mas um espírito de coragem e ousadia. Coragem, meu irmão, coragem, coragem. Nós devemos saquear o inferno e encher o céu. Jesus está voltando, não há mais tempo a perder, não dá mais para brincar. Porque, meu irmão, se você soubesse que Jesus iria voltar em 48 horas, semana que vem, se Deus nos desse um prazo, daqui um mês eu estou voltando, o que nós faríamos? Será que a gente, nessa realidade, a gente viveria completamente diferente? Será que a gente ia ligar para aquela pessoa que a gente já convidou 20 vezes para vir para a igreja, mas ela nunca aceitou, então a gente desistiu no meio do caminho e falou: ah, meu amigo, eu tentei, você não quer? Será que a gente ligaria mais uma vez? Será que a gente contaria mais o nosso testemunho, ao invés de ficar brigando em grupo de WhatsApp por causa de política? Por quê? Porque o reino desse mundo passará, mas aquele reino é eterno. Lá permanece aquele que reinará como Senhor do Senhor, Rei dos Reis, para sempre. Lá não tem voto, meu irmão. Ele é Rei dos Reis para todo sempre. Ele foi eleito através da sua morte e da sua ressurreição. Ele é quem Ele diz que Ele é. Será que a gente contaria mais o nosso testemunho? Compartilharia mais a mensagem? Será que a gente arrancaria um pouco aquele dinheiro da nossa conta que está guardado, rendendo 1% ao mês? E a gente gastaria com missão, sustentando missionários na janela 1040. Até o que é isso? O que é janela 1040? É gente que está no Afeganistão, no Irã, na China, morrendo por causa do Evangelho. Mas eu não venho na igreja no domingo, porque está chovendo. Porque choveu hoje, está tão quentinho aqui. Meu amigo, é Fortaleza, está quente todo dia. Gente, eu falo isso para nos encorajar, porque eu também sou assim, não sou melhor do que ninguém aqui. Mas o que eu estou falando é, tem gente morrendo para ler uma Bíblia, enquanto nós temos a Bíblia na cabeceira da nossa cama e a gente nunca lê. Tem gente morrendo para pregar o Evangelho e a gente tem vergonha de compartilhar com alguém do nosso trabalho. Tem gente morrendo, gente morrendo, porque crê em Jesus, porque tem fé. Tem gente que tudo que queria era ter um pastor, e a gente está mudando de igreja porque o pastor lá prega melhor, porque a luz lá é mais colorida, porque o telão de LED é maior. Gente, tem gente morrendo por isso daqui, que muita gente está brincando com o Evangelho. E para nós é graça, não custou nada para nós, mas para Deus custou o melhor que Ele tinha, custou a vida do Filho dele, gente, na cruz do Calvário. Se eu e você soubéssemos que Jesus iria voltar amanhã, o que nós faríamos de diferente? Será que a gente compraria aquela conferência de uma vez por todas e levaria mais 1, 2 pessoas com a gente? Porque a gente quer que pessoas sejam salvas, encontrem Jesus. Gaste esse cartão de crédito, meu irmão.
É feito para isso mesmo. É no crédito, depois a gente se vira. E se Jesus voltar, adivinha, nem se virar a gente vai precisar, tá pago. Mas para mim e para você, igreja, nós precisamos viver o que o nosso pastor sempre fala: mentalidade de vida eterna, missão, 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 missão. Eu quero ver o céu cheio, eu quero ver o inferno vazio. Eu quero que pessoas, a gente está privando gente da melhor notícia que eles poderiam receber, de vida nova, vida transformada, família restaurada. Vamos viver com dedicação essa missão que Deus colocou perante nós, meu irmão.